Pouco mais então do caso da Dinamarca, depois da Eslováquia, que nesta segunda relaxou a proibição de funcionamento do comércio, a Dinamarca se tornou o segundo país europeu a prever uma reversão das medidas de confinamento para combater o coronavírus. Em entrevista na noite desta segunda, a primeira-ministra do país, Mette Frederiksen, disse que há sinais de que a Dinamarca teve sucesso em conter a transmissão do coronavírus, o que permite planejar a volta gradual das atividades. Aspas. Se nós continuarmos a manter distância uns dos outros pelas próximas 2 semanas, o governo começará um processo de abertura gradual, suave e controlada da sociedade. Com 2.577 casos confirmados e 77 mortes, a Dinamarca tem uma das menores taxas de mortos por 100 mil habitantes da Europa, 1,3. Na Eslováquia, voltaram a funcionar óticas, oficinas mecânicas, escritórios de advocacia, chaveiros, lojas de tecidos e roupas, bicicletarias, lojas de tintas e de material de construção, entre outras. Só é permitida a entrada de uma pessoa por 25 metros quadrados. Todos devem manter distância de 2 metros e o uso de máscaras é compulsório. Aí, Augusto, algumas das medidas adotadas na Dinamarca. Pois bem, você acabou de completar minha argumentação, não sabia disso e não tinha visto esse item da pauta. A Dinamarca, a Suécia, os suecos estavam, um bom número de suecos estava pressionando o governo para que adotasse as medidas da Dinamarca, em vigor na Dinamarca. A Dinamarca que acabou adotando a política seguida pela Suécia. Se o número de mortos, se o índice de mortos da Dinamarca é um dos mais baixos do mundo, da Suécia também. E a Suécia está fazendo desde sempre o que a Dinamarca vai fazer agora. E aí? Os suecos atingiram o mesmo objetivo sem o fechamento de lojas, de restaurantes, de tudo, né? Como vem acontecendo aqui no Brasil. E aí? Não fica feio voltar atrás, tá? Se um infectologista descobrir que deu certo a experiência sueca. Não tem problema. Ninguém tem que ter compromisso com o erro. É que o brasileiro gosta de se aferrar aí às suas convicções originais, que é confundindo coerência com teimosia. Tá aí. O que a Dinamarca conseguiu pagando qualquer preço, a Suécia conseguiu de graça. Zé Maria. Olha, é um mundo novo, né? Uma situação completamente diferente. Não há a tal receita do bolo. Nenhum país adotou uma medida que foi 100% eficaz. Existem muitas variáveis, como temperatura e principalmente a cultura do povo. A gente pode falar, por exemplo, o Japão, que tem uma cultura de distanciamento natural e de prevenção natural. E é muito difícil dizer. Agora, o que eu tenho certeza aqui é de que no primeiro momento era mesmo preciso esse isolamento social que foi adotado, mas já está na hora de ir abrindo. O presidente Jair Bolsonaro, ele erra exatamente quando ele propõe a abertura sem esse planejamento. É preciso liberar algumas profissões e ir aos poucos e colocando aqui no Brasil a cultura desse cuidado, né? Desde o início, nós estamos dizendo assim, fechar escolas para quê? Né? Se numa determinada escola houver um caso, isola 2 casos, pode-se pensar em fechar as escolas. O comércio é a adoção de uma medida dessa, de entrar 1 a 1 e os atendentes usando com cuidado, com uma certa distância, com um certo cuidado. A situação funciona. O próprio ministro da Saúde... hoje ele falou para aliados de que não arreda um pé das suas crenças e das suas certezas, ou seja, o lado científico. Não se pode jogar a ciência fora. Mas ele admite que há exageros em alguns estados e alguns municípios. Suspender o transporte coletivo, para quê? Até quando? Quer dizer, é muito complicado essa falta de certeza, né? Nós não estamos aqui preocupados com empresários e com a economia. Estamos preocupados com o dia a dia das pessoas. Ninguém pode ficar assim para sempre. A ideia, como Augusto gosta, parece que nós estamos presos em um conto de Macondo. Nem o Gabriel Garcia Marques conseguiu prever uma situação parecida. O máximo que ele falou foi numa chuva tão forte,
uma chuva tão grande e durante tanto tempo que a umidade do ar chegou ao ponto que um peixe entrou pela janela, nadando no ar, tamanha umidade, e saiu pela porta dos fundos. Então nós vamos esperar isso aqui? Nós vamos esperar criar musgo em casa para sairmos para ver o sol? Isso não é realidade por muito tempo. Durante um certo tempo é possível. Agora, eu estou cobrando uma unificação do discurso do governo, que isso já está vindo. Por exemplo, a entrevista de hoje do ministro Mandetta, acompanhado de outros ministros, centralização no Palácio do Planalto. É isso que é governo. O governo precisa ter uma postura, precisa ter uma cara.